Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé, por favor. É uma alegria imensa, mais uma noite, nos encontrarmos na casa do Pai. Quem aqui não anseia por estar na casa do Pai? Aleluia, glória a Deus. Então olha para o seu irmão, para a sua irmã, dê as boas-vindas a ele, cumprimente aquela pessoa que você ainda não conhece, que está do seu lado, que está atrás de você, à sua frente. Coloca as suas mãos sobre ele, declara a paz de Cristo, Ou estenda as suas mãos sobre ele, para ele, e declara a paz do Senhor, glória a Deus, amém? Vamos curvar nossas cabeças, orar. Pai querido, nós te agradecemos ao Senhor por mais uma vez nos encontrarmos aqui, porque o Senhor é bom o tempo inteiro e trouxe-nos para a Tua presença, Pai. Nós cremos num grande avivamento no nosso meio, e que comece a partir de hoje, Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos ministérios, Pai. Nós cremos, ó Senhor, que querendo o Senhor operar, ninguém vai impedir, Pai. Sairemos daqui nessa noite transbordante da Tua unção, da Tua graça, do Teu favor, da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos aqui nessa noite, Senhor, sentenças malignas caem por terra. Nós cremos que aqui nessa noite, Pai, a glória do Senhor tem toda a liberdade, o Teu Espírito tem toda a liberdade, tem todo o poder, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor faz o que apraz ao Teu coração, em nome de Jesus. Dê uma glória ao Senhor, amém? Aplauda, Senhor. Aleluia! Louve ao Senhor, adore e exalte o nome dEle. Cantarei teus louvores pra Tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei Tua história pra Tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Eu sou teu. Cada instante da Tua glória, todo tempo louvarei, pela Tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra Tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei Tua história pra Tua glória, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Sou teu. Cante. Cada instante da Tua glória, todo tempo louvarei, pela Tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz.
Essa é a nossa alegria, estar na presença de Deus. Mais uma vez, cantarei, e nós o exaltamos, nós o adoramos, enquanto nós vivermos todos os dias da nossa vida, porque não há nenhum lugar melhor do que estar na presença de Deus. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu vivo para te louvar. Ó igreja, exaltar. É pra Ele que nós vivemos, declare com fé. Vivo para... Quero teu amor irradiar. Vivo para... Quero teu amor. Mais uma vez. Vivo para te louvar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu pode dar um glória a Deus? Você escolheu o melhor lugar. Olha para o seu irmão e diga: você escolheu o melhor lugar de se estar. A presença do Espírito Santo já está aqui nesta noite. E Ele vai contemplar a fome e a sede do teu coração. Então clama. Eu poderia estar aonde? Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a paz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a paz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a taça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É
pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Oh, Senhor, seja atraído. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. A sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pelo teu amor, pela tua graça. Aí no seu lugar, feche os seus olhos e seja atraído pela presença do Espírito Santo. Seja atraído pela presença de Deus. Seja atraído para um lugar que você nunca deveria ter saído da sua vida, que é o centro da vontade de Deus. Oh, em nome de Jesus eu ministro nessa noite uma unção nova sobre você, uma unção nova de entendimento, de você entender o que você está cantando, de você entender o que você está dizendo, de você entender que muitas das vezes você está cantando algo perigoso, porque fazer a vontade de Deus não é mais fazer a tua vontade, mas é fazer a vontade do Pai, que sabe de todas as coisas a seu respeito. Então nesta noite, feche os teus olhos, e vai. Eu quero mais Espírito, eu quero mais Espírito. Me atrai para um lugar que eu nunca fui, porque eu estou cansado de viver a minha própria vida. Eu estou cansado, Senhor, eu estou cansado, Senhor. Eu quero mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor. Não tem como ir em qualquer lugar sem a presença de Deus. Então diga isso nessa noite. Nós queremos queimar. Acende o fogo em nós. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha,
Eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Oh Senhor, acende o fogo, acenda o fogo em mim, ora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, ora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não acaba e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha não, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, morre em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, morre em mim, de todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apagar, e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Se é isso que você quer na sua vida, se você quer a paz que excede todo entendimento, então começa a receber no Espírito aí onde você está. Começa a declarar: Ore cantarabaceri andarabás. Chame a presença do Espírito Santo. Ore andarabás. Permita com que Ele acenda a chama do teu coração. Permita com que Ele reacenda a chama do primeiro amor. Oh, o amor de estar na casa de Deus, o amor de olhar para o perdido, para o inalcançável. Ore andarabaceri andarabás. Oh, é andarabás, ore andarabás. Oh Deus, em nome de Jesus nós profetizamos, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, um novo tempo, Senhor, um novo tempo de entendimento, de amor, de fascinação pela tua casa, de fascinação pela tua presença. Oh, acende o fogo,
Acende o fogo. Tira os olhos das distrações. Tira os olhos do horário. Tira os olhos. Não apaga o Espírito Santo hoje aqui não. Feche os teus olhos e busque. Acende o Aqueles fogo. que buscam encontram. Hoje você vai sair daqui com esse encontro. Ora baixeri andarabás. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Continue orando em línguas. Ora baixeri cantarabás. O Espírito Santo de Deus está na casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele pode te tocar se você pedir. Ele está. Algo novo está sendo gerado. Algo novo está sendo gerado. Mas é preciso tirar os olhos das distrações. Precisa tirar os olhos daquilo que rouba a sua fé, que te faz olhar para a sua fraqueza. É preciso tirar os olhos das distrações, igreja. Para que você entenda que o melhor lugar de se estar não é com seus amigos. O melhor lugar de se estar não é você estar num lugar legal. O melhor lugar de se estar na presença de Deus. Ele tem o que você precisa. É uma prosperidade que você está precisando de um milagre. Ele tem para você. É a cura que você está procurando. Que você está procurando em vários médicos e não encontra nada. Ele tem para você. Então não perca tempo, igreja. Não perca tempo. Tire os seus olhos das distrações. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz vai reinar na sua casa, em nome de Jesus. Onde o fogo não apaga e o amor dele não falha por você. Mais alto, igreja. Onde o fogo, o inferno vai ter que ouvir nessa noite. Porque o amor de Deus, ele não falha. A paz de Deus está sobre nós. Onde o fogo não apaga, e o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz Você pode aplaudir a Ele? Só um minutinho, rapidinho. Eu tenho sentido no coração, para a pastora Neuza vir orar. Mas a gente não pode finalizar o nosso culto sem engrandecer o nosso Deus. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e cantasse para o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Esse é o momento mais
especial, que é quando nós cantamos para Ele. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Sua igreja grande. Ele nos ajuda. Esse é o seu Deus. Por isso queremos. nós confiamos em Ti. Só. Refrão de novo. O refrão. Só a igreja. Vamos cantar todos juntos. Queremos. A alegria de Deus é te ouvir nessa noite. Então canta para Ele. Ele te vê aí. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. aplauda ao Deus que é grande, que é maravilhoso. Nós te engrandecemos, Senhor. Aleluia. Dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Continuando nesse clima de amor e de adoração ao nosso Deus, vamos fazer a oração da família. Vocês repitam comigo em concordância, amém? Com a autoridade que eu sei que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, te adoramos e agora te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que Tua graça se faça presente em cada casa, cada lar, Senhor. Abençoa cada marido, esposa e filho. Que a Tua proteção seja sobre todos. E que todo mal seja repreendido em nossa família. Quebramos toda maldição, sentença e condenação, pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante, todo ataque direto ou indireto.
ministramos confusão no reino espiritual. E ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito agora. Oh Deus, todo tipo de opressão, de perseguição, caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidades e grandes milagres. Abençoa nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho. E de que seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda nosso marido, guarda as esposas e filhos. E que haja santidade em nossa casa. E que possamos te servir em obediência. E em nome de Jesus, glória a Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Aleluia! Continue glorificando a Deus. Não deixa perder esse clima não de prosperidade. Amém? Eu creio que Deus está fazendo algo aqui neste lugar, nessa noite. Tão especial nas nossas vidas, que nós vamos sair daqui arrebatados com o sobrenatural de Deus. Amém? Boa noite, amados, a paz do Senhor. Bem, estamos agora neste momento para dar os avisos para você. Daqui a pouquinho a gente continua o culto, tá bom? Primeiramente, estamos aqui para dar as boas-vindas para você, visitante que está aqui pela primeira vez. Sintam-se em casa. Logo depois, no finalzinho do culto, temos uma equipe pronta, preparada para estar te recepcionando pessoalmente. Iniciando os nossos recados, gostaria de pedir para você, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Começando pelo Instagram, @Igreja da Fé Cristã. Segue a gente, curte, compartilha. Temos também o nosso YouTube, www.youtube.com/Fé Cristã Oficial. Lá você vai encontrar palestras, ministrações, pregações. E se você quiser também, faz assim como eu, assiste pelo menos umas 2 ministrações por semana para você ser edificado na sua vida. Temos também o nosso Facebook, www.facebook.com/Igreja da Fé Cristã. É sempre importante que a gente possa estar utilizando das nossas redes sociais também para estar evangelizando. Passando agora então para as nossas programações. No dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, vamos ter um café colonial especial para as nossas mulheres. Então você que é mulher está super convidada, você é a nossa convidada especial, vai estar aqui com a gente para a gente confraternizar, para a gente entrar em comunhão e para a gente agradecer a Deus. Temos algumas vagas limitadas. Então se você se interessou, não esquece de falar com a pastora Michele logo no final do culto, tá? Não fica de fora dessa, tá bom? Continuando a nossa programação, não esquece de anotar aí no seu calendário, dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite, nosso musical de Natal. Tá muito lindo, pessoal. Está entregando tudo nos ensaios. Nós estamos já com a venda dos ingressos, tá? Nosso ingresso dessa vez é um preço único, R$20. Você pode estar retirando no final do culto. Aproveita, oferece para aquele seu amigo, abençoa a vida da sua família, traz o pessoal para cá, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do nascimento de Jesus, mas com uma visão totalmente inédita. Você não pode ficar de fora dessa. Culto de sexta-feira, a gente está entrando numa nova série. Depois de colocar a casa em ordem, é hora do avivamento que precisamos. Vai ser uma série nesse mês de novembro,
3 finais de semana, né? 3 sexta-feiras. Não fica de fora dessa. Avivamento que precisamos. A nossa nova série nas sextas-feiras. Bem, gente, vou ficando por aqui. Mas agora a gente vai dar sequência no culto. Que você tenha um culto maravilhoso, abençoado. Que tudo aquilo que você trouxe no seu coração, que você tem de expectativa, coloque expectativas no Senhor, porque Ele é um Deus que ainda realiza milagres. Que você possa ter um culto abençoado, esteja disponível para o que o Senhor tem preparado para você essa noite. Amém? Boa noite, igreja amada do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam com o coração já com o toque do Espírito aí. Assim como a Leisiane ministrou aqui no momento do louvor e da adoração, que você possa estar entregando seu melhor culto ao Senhor, amém? Eu vim aqui para dar um recado às mulheres, para reforçar o recado às mulheres. Bom, nós iniciamos no mês de setembro o culto e a mentoria com as mulheres. Então nós tivemos 3 mentorias e vamos ter 3 cultos para este ano. Na terça-feira, dia 19, nosso último culto de ano para as mulheres. E você não pode ficar de fora deste culto, amém? Entre nesse mover, entenda o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então eu reforço aqui o convite para que todas vocês estejam neste culto. Nós tivemos 3 mentorias. A primeira mentoria falou sobre identidade e propósito. A segunda falou sobre fundamentando os laços da família. A terceira sobre fortalecendo a aliança. E eu sei que é só o começo do que Deus quer fazer na sua vida, mulher. Você pode dizer um amém? Amém. E o culto, nós tivemos o tema como barro nas mãos do oleiro. É assim que nós devemos ser. Pessoas que se permitem ser moldadas pelo Senhor. Mulheres que se permitem ser moldadas pelo Senhor para o agir de Deus na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Amém? Então, nosso último culto no dia 19. E eu gostaria de reforçar aqui, embora já tenha sido falado nos avisos, no vídeo do aviso, eu gostaria de falar a respeito do nosso café colonial. Mulher, não fique de fora. Se você está com qualquer dificuldade, pode falar comigo a respeito, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar pessoalmente depois do culto, eu, a Janaína, e nós vamos poder orientar, ajudar vocês, tá bom? A inscrição está sendo feita através de um link e o pagamento está liberado via Pix e via boleto. Mas se você tem dificuldade, está precisando pagar no cartão, pague o boleto no cartão, tá? Não foi permitido, não foi possível liberação direta via cartão devido a algumas questões administrativas do sistema. Mas você consegue pagar o boleto via cartão, tá bom? Então, se você também tiver dúvida a respeito disso, você pode me chamar. Olha só, eu estive nesse final de semana numa conferência de mulheres com o tema Seladas. E foi lindo ver o agir de Deus na vida daquelas mulheres. É isso que Deus tem fervido no meu coração. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Ver mulheres que chegam cheias de dores, cheias de sofrimento, cheias de tristezas, e são restauradas pelo toque do Senhor. E esse tema selada significa o quê? Você está selado, e para receber o selo, você precisa passar um processo, e esse processo tem que trazer aprovação sobre a sua vida, para que você seja selada. E a partir do momento que você é selada, você se torna a propriedade do Senhor. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, amém? Eu quero ministrar isso e declarar que você é uma mulher marcada pela presença do Senhor, e por isso se move debaixo da sua direção. Para finalizar aqui,
quando Deus queria fazer algo, Ele enviou lá a nuvem para dirigir o povo, a coluna de fogo dirigia à noite, a nuvem de manhã. Também nós vemos na passagem da palavra que Deus agia, operava milagres, através do mover das águas no tanque. E com o mover das águas as pessoas saíam curadas. Então se mova em direção ao que Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos trazendo ferramentas, meios, ministrações. E eu creio que em nome de Jesus você vai sendo impactada com isso. Amém? Amém? Eu espero então vocês na terça-feira, aqui no último culto, e no dia 14 de dezembro, para finalizar o ano no nosso café colonial, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Se preparem, mulheres, para receber algo novo de Deus em nome de Jesus. Boa noite. A graça e a paz. Geração do avivamento, como é bom estar aqui, que o Senhor possa falar algo de forma muito pessoal ao teu coração nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial, também muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Você que está em Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, como é bom estar com vocês e que esta unção possa alcançá-los aonde quer que vocês estejam em nome de Jesus. Wagner, tudo bem? Neuza, tudo bem? Como é bom vê-los. Deus abençoe a todos, que alegria tê-los aqui. Você, nosso convidado, visitante nesta noite, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Amém? Ontem eu celebrei o casamento da Vivian Eiras, que é filha do Toninho Eiras. Foi uma bênção, não é? Deus cuidou de cada detalhe e nós ficamos muito felizes de poder estar ali, casando a sua filha e realizando o casamento com o José Luiz. Foi muito especial. Eu creio que os avisos já foram dados, vocês já estão avisados. Olha para quem está do seu lado e diga, você já está avisado. Amém? Eu acho que da minha parte é isso. Falar do teatro, que vocês não podem deixar de adquirir o ingresso antecipadamente do teatro, tá bem? Coloca o teaser do teatro, por favor. Tá aí na ponta da agulha? Então vai lá. Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no Natal. Um tempo precioso de busca para tocar corações através da Bíblia. Está chegando o grande dia, 21 de dezembro, às 20 horas. Leão de Judá. Aleluia. Vamos orar por este projeto evangelístico, trazer os nossos amigos, conhecidos, parentes, familiares. Vai ser uma bênção. Aproveite esse tempo para você pregar para alguém. Amém? Aniversariantes do dia. Quem é que nós temos aí? Ajuda aí, Michele. Da semana. Pastora Dailton, que alegria, parabéns. Falando nisso, eu preciso agradecer a cortesia da Rosenilde. A Rosenilde está por aí? A Rosenilde e o seu Moacir, que nos ofereceu ontem uma noite da pizza, que foi muito bom, né? Que bênção, né? Estivemos lá ontem, pastora Neuza, pastora Dailton e outras pessoas. Pastora Dirce, glória a Deus. Cadê a pastora Dirce? Aconteceu um milagre ontem. Everaldo foi ao cinema.
porque ele não gosta muito de cinema, ele foi porque ele ama a esposa. E ele foi no restaurante japonês. Aí você comeu uma picanha lá. Que bom, viu? Fiquei feliz de saber, viu? E foi com alguns irmãos queridos comemorar. Eu não pude ir, até por conta do culto. Eu ministrei no domingo também. Tivemos o aniversário da filhinha do Alessandro e da Tamires, não é? Que foi uma bênção também. Que alegria, eu vi as fotos. Que bom, viu? Que mais? Só alguém aqui fez aniversário? A dona Vera, mãe do Marcos. Cadê? É verdade. Parabéns. Deus abençoe, viu? Amamos você. Mais alguém? Eu vou estabelecer uma doutrina nessa igreja, porque a coisa está ficando muito assim. Quem fizer aniversário tem que trazer um pedaço de bolo para o pastor. Se não trouxer, vai entrar em disciplina. Eu vou estabelecer assim uma disciplina muito rígida. Brincadeira. Mas que Deus abençoe os nossos aniversariantes. Amém? Tem gente que fala, pastor, eu não falei do meu aniversário porque eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Vai que uma alma generosa queira te dar uma bênção. Não é? Meu aniversário já tinha passado, ó. Aí falaram do pastor no culto, do aniversário, que o pastor não gostava de comemorar, agora eu estou liberto. Todos os dias do ano eu comemoro. Aí foi um irmão e me deu uma bênção. Eu fiquei feliz da vida. Ele falou, pastor, me desculpa, toma aqui uma semente para o teu aniversário. Aí colocou no meu bolso uma semente para o meu aniversário. Eu tinha até esquecido. Quando eu fui ver, amados, eu falei, preciso falar mais vezes. R$500 eu ganhei, fora de época. Mas sabe o que é isso? É bênção de quem é fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, Deus vai te visitar, não importa o dia, não importa a data, não importa quando, algo vai acontecer de extraordinário. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nesta noite a respeito de avivamento. Nós estamos com uma série de 3 mensagens. A primeira já foi ministrada pelo Renan na sexta-feira. Teremos a próxima mensagem, que vai ser com a pastora Leise, e depois finalizando com a Joyce. Estamos então aquecendo a nossa igreja para que ela busque da parte do Senhor um avivamento genuíno. Diga comigo, porque avivamento não se fabrica. Não adianta eu fazer de conta que sou o que não sou, porque a unção, ela é notória. Pessoas são tocadas e transformadas pela presença de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento no meio da igreja. Porque quando nós falamos de avivamento, nós falamos de avivamento para o mundo. O mundo está morto e o mundo precisa voltar a viver. O mundo precisa do poder da ressurreição. Na verdade, nós estamos muitas vezes dentro de uma igreja mortos. E sem perceber, estamos vivos para as coisas da terra e mortos para as coisas de Deus. Quantos aqui não oram mais, não jejuam mais, não leem mais a Bíblia? É uma dificuldade vir à igreja. Alguns precisam ser amarrados e arrastados, colocados no porta-luva, porta-mala e bagageiro do carro. A gente tem que fazer muita batalha espiritual para que a pessoa possa vir à igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este avivamento. Uma das interpretações que temos para avivamento é trazer à vida
aquilo que está morto. Precisamos urgente de um avivamento genuíno. Deus visita cada geração com um avivamento, porque se Ele não visitar esta geração se perde. E quando Deus se cala, isso significa juízo sobre aquela geração. Não confunda experiências pessoais com avivamento. Todo avivamento estremece uma cidade, um estado, um país e alcança o mundo. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia ou acompanhasse pelo telão, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta passagem é muito conhecida de todos nós, mas nós trazemos esta palavra na teoria, e precisamos sair da teoria para a prática. Para isso eu gostaria de ter um momento de reflexão com você. Nós vamos colocar a palavra não aqui algumas vezes neste versículo. Diga comigo em voz alta: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não orar, não buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu não ouvirei dos céus, e não perdoarei os seus pecados, e não sararei a sua terra. Percebeu a diferença? Porque nós estamos tão habituados que lemos no automático esta passagem. Para nós se trata de algo óbvio, mas deixa de ser obviedade a partir do momento que o Espírito Santo nos leva a entender aquilo que não entendemos. Porque a Bíblia você não pode entender de forma racional. Você precisa entender a Bíblia no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, que te revela a vontade e o propósito de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não orar, não buscar a minha face, e não se converter dos seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus, e não perdoarei os seus pecados, e não sararei a sua terra. Agora, chocados com esta palavra, nós entendemos por que é que nós vivemos do jeito que vivemos. Porque nós muitas vezes só ostentamos o título de crente, evangélico e cristão. Perceba que na verdade Deus nos chama para sermos filhos e filhas. Mas nós somos rotulados, e está tudo bem. Perceba a importância de ser um filho que entende e ouve ao seu pai. Um pai que ainda fala nos dias de hoje, e os seus filhos ouvem. Fala que o teu filho ouve. Fala que o teu servo ouve. O problema é que não queremos ouvir, porque Deus, Ele pode desestruturar sua vida. Imagina que você pode estar marchando a passos largos para o inferno, e você gosta de viver da vida que você vive. Aí chega a graça de Deus e te convence que o reino de Deus é melhor do que tudo isso que você tem vivido. O mundo oferece coisas que anestesia a alma, e a pessoa então, ela busca estas coisas do mundo, e é uma forma que o diabo usa para que elas não tenham um encontro real com Deus.
Quando nós entendemos que o Senhor é um Deus e Pai de amor, e que Ele quer nos revelar para um novo propósito aqui na terra, e se eu permitir, e se você permitir, você vai viver o que você nunca viveu em toda a tua história. Muitas vezes a nossa vida está atravancada, amarrada, bloqueada. Os céus estão de bronze por conta da nossa teimosia, porque nós queremos caminhar sem Deus, mas queremos ser religiosos, queremos um título. Aí vivemos de aparência, simulacro, capa, maquiagem, máscara. E chega uma hora que, se você não tirar a sua máscara, Deus arranca. Eu gostaria de dizer para você que Deus te ama e Ele não vai perder você para o diabo. Você vai ter uma experiência real com Ele, a ponto de toda a tua história ser transformada. Você vai viver a cura naquilo que te enfermou. Você vai viver a alegria daquilo que te entristeceu. Você vai ter restituição daquilo que te foi roubado. Você vai experimentar de uma vida curada, porque o Senhor conhece as tuas dores. Você viverá um tempo de descanso, porque o Senhor será contigo. E o segredo é: a tua vida precisa ser dedicada a Deus. Deus não quer uma parte de você. Ou você se entrega totalmente a Deus, ou Ele não aceita o teu sacrifício. E nós, quando chegamos aqui, somos tão superficiais, rasos, parciais, a ponto de termos medo de dizer: Deus, eu me entrego totalmente para Ti. O princípio do avivamento que vai mudar você para atear fogo aonde quer que você esteja, e este avivamento acontecer, vem primeiro com uma conversão verdadeira, honesta, genuína na tua vida. Os avivamentos costumam começar com orações, tanto por parte do avivalista, como por parte de outras pessoas. Vou citar aqui alguns exemplos. William Seymour, que orava por volta de 7 horas por dia, antes do início do avivamento da Rua Azusa, em 1905. O pentecostalismo é fruto da oração de William Seymour, que começou a orar despretensiosamente, porque ele queria ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele era um crente inconformado, a ponto de dizer: não, ser de Deus, ser cristão, não é viver só o que nós temos vivido. Deus deve ter algo muito maior para a sua igreja. E naquele lugar, ele começou a orar, pessoas começaram a se juntar, e temor começou a cair do céu, a ponto daquele lugar se tornar um lugar inundado pela presença, pela glória e pela unção de Deus, a ponto de ser conhecida por todos os lugares, a ponto de nós sermos frutos deste avivamento que começou de forma tão humilde naquela casinha, através deste homem chamado William Seymour. O movimento pentecostal de 1906 foi um marco no mundo espiritual e das igrejas, e continua a avivar o cristianismo nos dias de hoje. Outro homem de Deus chamado Evan Roberts, ele foi poderosamente usado pelo Senhor para trazer o avivamento, ou levar o avivamento ao país de Gales, em 1904. E ele foi considerado um dos mais impressionantes avivalistas
e moveres de Deus de todos os tempos. Imagina só que a presença de Deus era tão grande nos cultos, quando aquele povo começava a orar, quando aquele povo se reunia de forma despretensiosa, a ponto de buscar somente a presença de Deus. Quando foi que você entrou dentro de uma igreja e disse: Deus, eu estou aqui por tua causa, eu vim aqui por tua causa, eu vim aqui porque eu te amo, eu vim aqui porque eu quero te conhecer cada vez mais. Eu vim aqui não por conta de que tudo vai bem na minha vida, pedir pelos meus problemas, dificuldades e lutas. Não, eu vim aqui dizer que o Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Mais importante do que a comida que eu como, a bebida que eu bebo, o ar que eu respiro, a cama que eu durmo, o travesseiro onde eu reclino a minha cabeça, o carro que eu guio, o trabalho que eu tenho, a família que o Senhor me deu. Deus, eu quero dizer que Tu és mais importante que tudo. E o que marca um avivamento é a entrega, é o arrependimento e a confissão de pecados. Imagina que a presença de Deus no país de Gales foi tão grande, a ponto dos cabarés fecharem, a ponto de não ter quem bebesse, a ponto de não ter quem jogasse, a ponto de não ter mais violência na cidade. Os juízes trocavam luvas brancas uns com os outros, porque não havia mais criminalidade no país de Gales. Os prostíbulos fechavam, porque não tinha mais prostitutas e não tinha mais clientes. O país de Gales foi impactado. Imagine vocês que algo voluntário acontecia, e aquele povo jogava na fogueira os seus livros de bruxaria, de feitiçaria, desenhos pornográficos, o tabaco e bebidas. O Espírito Santo é o convencedor, e tudo que Ele quer é que você permita e que você seja canal para a manifestação de algo da parte de Deus. Mas sabe qual o nosso problema? Quando Deus começa a agir no nosso meio, nós bloqueamos, porque aí manifesta o eu da pessoa. Ela acha que aquela manifestação é fruto do seu jejum, é fruto da sua oração, é fruto dela mesma, mas é fruto da graça irresistível de Deus. Então nós devemos dizer: tudo é apesar de mim. Nós precisamos compreender que Deus se move quando Ele quer e porque Ele quer. Eu me lembro de um mover de Deus na nossa igreja, quando eu fui para um culto de ação de graças do bispo Antônio. Ele estava lutando contra um câncer, e eu estava lá neste culto. De repente chega o Chico e diz assim: pastor, estão te chamando para ir para a igreja. Eu disse: diga que eu não vou, porque eu estou num culto de ação de graças. Aí a pessoa me disse: a Janaína, prevendo isso, ela mandou dizer que é melhor eu ir, porque a igreja virou um inferno. Eu falei: então eu vou. Cheguei lá, não tinha um dos nossos líderes que expulsasse os demônios que se manifestavam. Muitos demônios caíram, muitas pessoas ficaram possessas, por conta da presença, por conta da unção, por conta da glória que se manifestou ali. Não foi porque eu estava ali, não foi porque o pastor estava ali. Depois Deus precisou mostrar para a igreja que existia um pastor e existia uma autoridade na hierarquia de Deus para estar à frente do trabalho. E quando eles me viram, já começaram a gritar, se jogavam no chão, e eu fui expulsando aqueles demônios. E a nossa equipe precisou reaprender sobre autoridade espiritual. Porque chega uma hora que aqueles que são os crentes mais velhos, eles ficam estufados.
cheios de si mesmos, achando que já sabem tudo, quando na verdade o grande segredo para a manifestação de Deus é você entender que você sem Ele não é nada e não é ninguém. Imagine vocês que viemos para cá debaixo desta unção. Nesta igreja cerca de quase 30 pessoas se manifestavam possessas por espíritos malignos num culto. E pessoas eram tocadas, pessoas eram libertas, pessoas foram transformadas, pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. E a igreja como se comportava? A igreja tinha medo de demônio. A igreja deixou de participar dos cultos de sexta por conta das manifestações. E isso entristeceu o coração de Deus. Falei isso na ceia, semana passada. Deus me falou onde nós tínhamos caído. Porque a palavra diz: lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Caso contrário, será retirado de você o seu castiçal. Precisamos nos arrepender, porque quando Deus se move, nós não reconhecemos que Ele se move. Deus se manifestou com uma unção poderosa em vários momentos do nosso ministério, onde pessoas eram curadas de forma sobrenatural, e nós, muitas vezes, arredios com aquilo que Deus estava fazendo. A igreja ficava com um olho aberto e outro fechado para conferir o milagre, duvidando no coração. Eu me lembro um dia que vi duas menininhas na igreja com aparelho auditivo. Eu perguntei para a mãe o que é que elas têm. A mãe disse: elas são surdas. E eu disse: elas são totalmente surdas? A mãe disse: sim, os tímpanos foram lesados, e por conta disso, elas não ouvem. Aí eu pedi para que elas viessem à frente, tirei o aparelhinho auditivo, oramos, e o que foi que aconteceu? Pedi para o Paulinho, está lá atrás, por favor, toque bateria. Quando ele foi tocar, elas colocaram as mãozinhas nos ouvidos e reclamaram do barulho, porque os seus ouvidos estavam muito sensíveis. Deus deu a elas a audição. Deus reparou os seus tímpanos. Deus curou as menininhas, a ponto delas irem para a igreja sem os aparelhos, a ponto de eu ir visitá-las em suas casas e a mãe dizer: elas não precisam mais dos aparelhos. E elas interagiam normalmente com todos da casa. Até um dia que eu cheguei lá e elas estavam com o aparelhinho. Aí eu perguntei para a mãe: mãe, por que é que elas estão usando o aparelho se elas estão ouvindo? A mãe disse: é porque se elas não usarem este aparelho, se não forem na escola com este aparelho, elas vão perder o benefício do governo. Então, elas precisam usar o aparelho. Sabe o que foi que aconteceu? Ficaram surdas de novo. Uma vez, minha irmã me pediu para ir no escritório, na clínica de odontologia do seu marido. Pula essa parte. Aí, ali estava sua sogra, ali estava seu cunhado, e eu orei por ele. Ele tinha sofrido um acidente de avião. Eu disse para ele: eu vou orar por você, mas não abra a sua boca, não fale nada. E eu orei e dei uma ordem: perna cresça em nome de Jesus. E a perna dele começou a tremer, e cresceu, e ficou do tamanho da outra. Quando chegou no tamanho da outra, ele disse: eu não acredito. A perna fez, encolheu.
E até hoje não cresceu mais. Nós precisamos compreender que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Você não imagina o que vai acontecer se você encontrar Deus no teu quarto, porque é ali que Ele está te esperando, para que um avivamento aconteça. Você tem que estabelecer um lugar onde você vai buscar a presença de Deus, e vai buscar até haver uma manifestação. Gostaria de falar também de Padama Ramambai, em Mumbai, em 1905. Esta mulher, ela foi para o país de Gales, para saber a respeito do que estava acontecendo ali, o avivamento que estava acontecendo de Evan Roberts. E ela voltou inflamada, cheia do Espírito Santo, e ela cuidava de um orfanato com cerca de 300 crianças. 300 crianças até 12 anos. Numa noite, por volta das 3 horas da manhã, uma menina pega um balde e joga água na amiguinha. E daqui a pouco ela pega outro balde e joga água na amiguinha. Aí ela chega e pergunta o que é que estava acontecendo ali. Ela falou: é porque ela está pegando fogo. Eu quero apagar o fogo que está queimando nela. E esta mulher, a Padama Ramambai, ela entendeu que era o Espírito Santo de Deus se manifestando naquela garotinha. E ela começou a orar. E todas aquelas crianças, as 300 crianças do orfanato, antes do sol raiar, todas elas tinham sido batizadas e cheias do Espírito Santo. E ela cuidava também de uma casa de auxílio a viúvas, cerca de 180 viúvas. E esta presença, esta glória, esta unção, este avivamento pulou para a casa de auxílio das viúvas, e cerca de 180 mulheres foram cheias do Espírito Santo de Deus. E esta unção tomou conta de Mumbai. Imagine você, acredito que você já conhece Billy Graham. Este homem foi convidado para pregar na África, e ele disse que só iria se brancos e negros pudessem estar juntos, por conta do apartheid. E houve muita resistência, mas querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Cerca de aproximadamente 100 mil estavam reunidos dentro daquele estádio para ouvir a palavra de Deus, brancos e negros. E fora do estádio, mais 250 mil pessoas, brancos e negros, para ouvir falar a respeito de Jesus. E foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que derrubou o apartheid naquele lugar. E a unção de Deus tomava conta do mundo. Avivamento não se trata de algo emocional. Diga isso comigo: avivamento não se trata de algo emocional. É claro que somos tocados, mas se a emoção daqui a pouco vai embora e a pessoa volta a estaca zero, fim da fila, tudo de novo. Houve momentos na nossa igreja que praticamente todos caíam debaixo da unção de Deus. Era até assustador o negócio. Mas hoje Deus está te derrubando por dentro. Não adianta derrubar você por fora, você se levantar e voltar à mesma vida, porque você é responsável pela unção que você recebe. Nós terminávamos os nossos cultos no primeiro escritório que tivemos na Rua do Mercado, em cima das Óticas Califórnia.
nós tínhamos que levar as pessoas carregadas para casa, desacordadas. Nós colocávamos ela na cama, fechávamos a porta e jogávamos a chave na garagem. Terminava o culto, ali na Pires Pimentel, era um ponto principal, não tinha aquela rotatória, e as pessoas saíam da igreja e ficavam todas sentadas ali, e elas, uma balançava a perna, daqui a pouco duas, daqui a pouco três, daqui a pouco quatro, daqui a pouco todos estavam estremecendo ali no ponto de ônibus, e até quem não era crente era tomado por essa eletricidade. Houve um fato muito interessante que repercutiu muito na nossa cidade, que esses irmãos tomaram o ônibus para ir para a fraternidade, e eles estavam rindo, eles estavam tomados por esse espírito de graça. Chegou uma hora que o motorista parou o ônibus e foi repreendê-los, e quando ele estava chamando a atenção daqueles crentes que estavam incomodando, ele foi tomado pela unção do riso, e o motorista começou também a rir, e a coisa então ficou feia. O ônibus começou a ser cheio da unção de Deus, e me contaram: pastor, nós atrasamos a linha de um ônibus. Eu disse: por quanto tempo? Não sabemos. Mas todos dentro daquele ônibus, crentes e não crentes, começaram a orar, começaram a rir, e estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Havia uma presença, parece que tocável, era tão real, parecia apalpável. Então, avivamento não se trata de algo emocional. Avivamento não se trata de quando você chora, mas de quando você muda de vida. Imagine só quantos estamos aqui que não mudou e não querem mudar de vida. Então, o avivamento, ele não tem nada a ver com religiosidade e culpa, mas tem tudo a ver com quebrantamento, arrependimento e confissão. Quando você olha para dentro de você e percebe quem você é de verdade para Deus, porque a gente vai dando aquele jeitinho, e parece que está tudo bem, mas se hoje o Senhor te pedir conta da tua alma, para onde você vai? Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, para onde é que você vai? Porque não tem esse negócio de ser crente meia boca, estar em cima do muro. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, você foi ungido, e não importa, o Senhor vai te trazer de volta quando Ele precisar te trazer de volta. Avivamento não se trata de algo emocional, que te toca hoje e você esquece amanhã. Não se trata de nossas infantilidades, as infantilidades que vemos dentro das igrejas. Amados, nunca tivemos uma igreja tão infantil como em nossos dias. Nós vemos coisas absurdas na internet. Apóstolo que não é apóstolo. Para vocês terem uma ideia, eu fui convidado para passar por uma unção de bispo. Você não quer ser bispo? Eu disse: eu não. Porque eu tenho um entendimento bíblico que bispo é aquele que supervisiona. E eu não sou pastor de várias igrejas. Eu sou pastor de uma igreja local. Não tem sentido eu ser bispo e a minha esposa bespa. Não tem sentido. Então, hoje tem profeta que não é profeta, preste atenção. E revelação na carne é adivinho, é adivinhação. E o duro que isso impressiona e engana até mesmo os escolhidos.
Teve uma pessoa que me disse assim: pastor, ela não é da nossa igreja, eu fui na igreja do profeta tal e Deus me falou para eu dar meu carro lá. Eu falei: e agora? Estou andando a pé. Eu lembro uma vez que tivemos uma experiência com Deus. Nós precisávamos de um milagre. E naquele dia as ofertas foram poucas, mas tinha um cheque no fundo do cachepô, do cesto. E a tesoureira viu aquele cheque e disse assim: pastor, Deus proveu e vai nos abençoar durante todo o mês. As despesas estão pagas, estão garantidas. Aí eu pedi para ver o cheque. Quando eu olhei, era um cheque salário. Terminando o culto, fomos para a casa do irmão, bati palma lá, e ele saiu e disse: pastor, o que o senhor veio fazer? Eu falei: quero conversar um pouquinho com você. Aí eu disse: eu vi que você deu uma oferta na igreja, você deu todo o teu salário. Ele falou: verdade, Deus falou no meu coração. Eu disse: pois é por isso que eu estou aqui. Como é que você vai pagar o seu aluguel? Ele disse: Deus proverá. Como é que você vai pagar água, luz, telefone, a perua das crianças, o colégio? Deus proverá. Como é que você vai fazer compra? Deus proverá. Eu disse: querido, a Bíblia te manda dar o dízimo e uma oferta. Eu não posso aceitar o teu cheque salário. Toma de volta. Ele disse: pastor, o senhor sabe que eu estou há pouco tempo na igreja. Até hoje eu ouvi falar de pastores mercenários, mas hoje o senhor ganhou o meu respeito. E sabe o que foi que aconteceu? As pessoas do ministério não entenderam nada. Mas eu disse: Deus está me levando para uma outra direção. Eu disse para a tesoureira: separa tudo que tem no banco, que eu vou para São Paulo e vou plantar numa igreja lá. Aí a tesoureira disse: o senhor tem certeza? Já tem pouco. O senhor vai pegar tudo e o senhor vai entregar de oferta lá. Eu falei: olha, o que eu não deixei o irmão fazer, Deus está me dirigindo para eu fazer. Porque eu tenho maturidade e revelação no meu coração. E aquele irmão não tinha. E eu fui. Entreguei a oferta dizendo assim para Deus: não se esqueça de mim. E voltei para Bragança, crendo no milagre. Eu fui entrar na igreja, empurrei a porta e a porta travou. E geralmente as pessoas jogavam muita propaganda debaixo da porta. Mas quando eu olhei, eram vários envelopes de oferta. Quando eu fui para o correio, naquela época era caixa postal, tinha vários envelopes de oferta, cheque nominal cruzado, em nome do ministério. Irmãos que eu nunca vi, nos abençoava. Imagina só que tinha uma pessoa que colocava ofertas em dólar debaixo da porta da minha casa quando nós morávamos lá na rua Pedro Rossi. E eu sabia mais ou menos o dia e a hora. E eu comecei a ficar ali no sofá de plantão para ver se eu pegava a pessoa que entregava a oferta. E um dia, quando ela jogou o envelope, preste atenção, ela colocava $100, $200, $300, $400, $500. 5, 10, 15, 20, 25. Hoje, por média, né? R$5 e pouco. Faça a conta de quanto não dá. Aí, era uma japonesa. Shizuko Kakimaru Uzita. Sei o nome dela até hoje. Eu disse: por que é que você está colocando dinheiro debaixo da minha porta? Ela falou: Deus mandou. Eu falei: você me conhece? Ela falou: não. Você sabe quem eu sou? Ela disse: não.
Eu falei, mas por que você faz isso? Ela falou, porque Deus mandou. Aí ela começou a frequentar uma célula que era lá na minha casa. Na casa da minha mãe. Imagina o que Deus vai fazer na tua vida, se você tiver uma aliança com Ele. Não vai ter tempo ruim. Graças a Deus, essa semana que passou, pagamos mais um aluguel para louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Pode colocar aí, contas pagas. Imagina que do dia 10 ao dia 15, amados, nós temos que levantar um valor de cerca de 30 mil reais. E a matemática não fecha, porque ele usa quem ele quer, aonde ele quer. Imagine só, eu fiz um grupo de transmissão e mandei umas mensagens. E uma pessoa fez um depósito alto na conta da igreja. E eu fiquei assim, meio grilado com aquilo. E vi quem era. Era um espírita. Aí eu liguei para ele, porque nós tínhamos uma relação de negócios. Ele não é da igreja. Aí eu disse, viu, eu acho que você fez um pix errado. Caiu na conta da igreja. Ele disse, não, eu fiz para a igreja. Eu falei, me conta. Ele falou, eu estava fazendo a minha prece. E eu estava buscando aonde dar este valor. E você me mandou uma mensagem na hora. Eu disse, é Deus querendo que eu dê essa doação neste lugar. E eu fiz, porque Deus me mandou. Eu falei, então se foi Ele que te mandou, glória a Deus, que Deus te abençoe. Imagina o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você não vive uma vida dentro do natural, da normativa, porque nós somos filhos de Deus, somos seres espirituais e precisamos viver o sobrenatural sobre a face da terra. Mas nós não queremos pregar, não queremos testemunhar, não queremos partilhar do pão da vida e da água que mata a sede. Nós vemos muitas aberrações, mas louvado seja Deus, porque nós temos o discernimento para encontrar igrejas sérias e que vivem o evangelho de verdade em nossos dias. Um avivamento genuíno, ele traz convencimento profundo de temor em nossa vida. A palavra diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Vou repetir. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é temor de Deus? Ver Jesus te vendo. Preste atenção. Você pecar sozinho é uma coisa. Agora, você ver Jesus olhando você pecar é outra coisa. Biblicamente falando, Deus quer ressuscitar uma geração que está morta. Isso vai começar dentro das nossas igrejas. Ser frio, insensível, indiferente pelas coisas espirituais, para você pode representar, não representar muita coisa. Mas para Deus, isso significa que você está morto na fé. Vou trocar em miúdos. Quando a gente é frio, insensível e indiferente, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não busca Deus, Deus não faz parte da tua vida. Nós somos religiosos, a gente vem para o culto porque sabe que precisa vir. Alguns vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Você não tem que vir para a igreja porque tem medo do inferno. Você tem que vir para a igreja porque você ama Deus. Então, isso mostra que nós estamos mortos para Deus. E precisamos ativar este amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor.
Nós precisamos ser apaixonados pela palavra. Porque não dá para ser apaixonado por Deus sem ser apaixonado pela sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Precisamos ser apaixonados pela oração. Porque a oração fala da nossa comunhão com Deus. Não existe comunhão com Ele, estreitamento, relacionamento pessoal, íntimo, particular, se eu não oro. E olha a importância do jejum. O jejum mata a carne. Você não vai conseguir ter uma vida de santidade sem jejum. A oração, ela cala a alma, mas o jejum mata a carne. Você precisa aprender que ser de Deus é muito mais do que só ouvir. É de você deixar essa palavra entrar, tomar conta de você. E você se tornar como Jesus. Este é o plano. Este é o projeto de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Qual é o projeto de Deus para nós? Que eu me torne como Jesus. Estamos muitas vezes tão longe disso. A gente se levanta, a gente cai, passa a maior parte do tempo se arrastando, envergonhando Jesus, escandalizando o Evangelho. Ser de Deus passou apenas a ser status. Faço parte de uma igreja, isso não quer dizer que eu estou salvo. Você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você tem outras prioridades. Arrependimento e confissão nada mais é do que algo automático, que todo crente faz para disfarçar o seu pecado e enganar Deus como se isso fosse possível. Eu vou repetir. Arrependimento e confissão nada mais é do que algo automático que todo crente faz para disfarçar o seu pecado, na tentativa de enganar Deus como se isso fosse possível. E a sua vida continua a mesma porcaria. A maior tragédia dos nossos dias é ser uma igreja morta, sem santidade, sem presença, sem unção, sem poder e sem a glória de Deus. Uma igreja morta, ela clama, suplica, pede, busca, mas não tem resposta. Uma igreja morta quer somente as coisas deste mundo e não as coisas do céu. O problema é que as pessoas vão à igreja como num supermercado para ter coisas, e tudo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus e ele rejeitou quando foi tentado em Mateus 4 e Lucas 4. Antes da pandemia, existiam 8 milhões de crentes afastados da igreja, chamados de desigrejados. 8 milhões. Eu dizia assim, que depois da pandemia, nós teríamos um grande avivamento. Vai ter fila para entrar, este lugar vai ser pequeno, e não vai caber gente. Antes da pandemia, a nossa igreja era cheia. Tanto culto de sexta como culto de domingo. Agora saiu o censo. Sabe quantos desigrejados nós temos no Brasil? De 8 milhões, passaram a 28 milhões de crentes afastados e desigrejados. O que aconteceu? O povo se acostumou com Netflix, Prime Video, Globoplay.
aprendeu a maratonar nas séries. Guarda o que eu vou dizer para vocês, é muito forte isso que eu vou falar. O entretenimento é o substituto diabólico da presença de Deus. Se você gasta mais tempo com estas coisas do que com Deus, você está em pecado. Porque Deus não é prioridade. Você vai dizer, eu não consigo orar 5 minutos. Eu não consigo louvar 10 minutos. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não tenho paciência de ficar num culto. Eu não gosto de célula. Amados, nós não fazemos o que gostamos. Quem que gosta de comer berinjela? Diabo, não tem lá, é quiabo. Quiabo. Giló. Nabo. Mas você come, porque é bom para a saúde. Diz a Bíblia que tudo que Deus fez, você deve receber com ação de graças. Come, que vai ser saúde para você. Mas a gente está numa geração que a gente só come porcaria. A gente pensa que está nutrido, mas não, nós temos uma sensação de saciedade, mas nós estamos comendo veneno. Isso vai nos matar ou nos deixar doentes com o tempo, a médio e longo prazo. Isso se torna um vício. A gente não consegue largar a bandida Coca-Cola. Batata frita, um dos alimentos mais cancerígenos que tem. Ah, eu adoro batata frita. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Essa geração está dormindo pouco. Está ficando com demência, esquecimento, Alzheimer. Lá na frente a cobrança vem. Não dorme nada. O sono não é reparador. Isso vai trazendo um desequilíbrio na vida da pessoa. A gente aprendeu lá atrás que tudo tinha sua hora, agora não, está tudo bagunçado. O teu filho leva bomba na escola porque ele fica no celular a noite toda. Ele acorda igual um zumbi, The Walking Dead. Dorme na sala de aula, debruçado em cima do livro. E agora nós temos aí no nosso sistema de ensino que não pode reprovar. Nós temos casos de crianças de 10 anos de idade que não sabe ler e não sabe escrever direito. São analfabetos funcionais. Amados, a igreja precisa acordar. Porque olha, até 2030, isso vocês podem me cobrar. Até o ano de 2030 vocês ficarão assustados com o avanço tecnológico, com a modernidade. O que está para acontecer? Está para entrar aí o dinheiro digital. Não vai mais ter o papel moeda. O governo vai saber quanto você ganha. Para onde o teu dinheiro vai? O teu dinheiro, do teu dinheiro já vai ser descontado imposto de renda na fonte. Se levar uma multa de trânsito, já vai ser descontado. Se falar contra o STF, já vai ter que pagar o que não tem. Onde você gasta o dinheiro, tudo isso vai ser monitorado. E se eles estabelecerem, vão gastar o dinheiro num raio de 100 quilômetros, 200 quilômetros, é assim que vai ser. E se quiser confiscar tudo, igual fez o Collor, a gente não tem para onde correr. Amados, a coisa vai estreitar. Aquele que não dobrar o seu joelho vai ter que dobrar na marra. Aquele que não clamar ao Senhor vai ter que clamar na marra. Aquele que não suplicar ao Senhor vai suplicar na marra. Aquele que não se quebrantar
vai se quebrantar na marra, porque a coisa vai ficar estreita. Amós 8:11. Diz assim a palavra: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deixa aí. O que é que Deus está falando? Ele está falando de dias onde haverá fome e sede sobre a terra. E não é sede e fome de comida e bebida, é sede e fome da sua presença. E ele diz que nós teremos tanta sede e tanta fome, e quanto mais buscarmos a Deus, mais fome, mais sede nós teremos, porque esta sede e esta fome não será saciada. Sabe o que falta para nós? Esta sede e esta fome. E nós precisamos clamar ao Senhor, para que nós possamos viver esse novo tempo, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Curva a sua cabeça. Cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, humildemente. Eu fui apenas um porta-voz, um mensageiro da palavra nesta noite. Mas quem incendeia os corações é o Senhor. O Senhor é o batizador. O Senhor é aquele que conserta os caminhos. O Senhor é aquele que converte os corações. O Senhor é aquele que transforma vidas. Senhor, nós queremos que a Tua presença seja notória em nossos dias, nesta geração. Eu quero, Senhor, que em nome de Jesus haja um mover poderoso na vida de cada irmão que aqui está. O Espírito Santo me fala que você tem acordado de madrugada e não consegue dormir. Deixa eu te falar uma coisa importante. Veja, o Senhor tem te acordado e você não tem percebido que é para você saltar da sua cama e dobrar os teus joelhos. Eu quero te falar que o Senhor vai falar com você acordado ou dormindo, porque o Senhor se revelará a você através de sonhos. Eu quero te falar que o Senhor vai te tirar destes caminhos tortuosos, destes caminhos de pecado, sentença e condenação, e vai te transportar para o reino da luz do seu tão grande amor. Eu quero que você compreenda nesta noite que o Senhor te ama como você é, e Ele mandou vir você como você está, e uma obra linda vai começar na tua vida, e não importa quanto tempo você tem de crente, porque agora você vai viver conversão verdadeira, genuína, pura, legítima. Permita que Deus corrija a sua vida. Você não mais terá uma vida doble, uma vida dupla. Você precisa se converter. Você não pode ser um dentro desta igreja e fora você ser outra pessoa. Você ter uma personalidade aqui e você lá fora você ser outra pessoa. Você precisa permitir que a luz
de Deus brilhe na sua vida, para que outros possam ser alcançados por esta graça. Ganhar dinheiro é bom, ter uma vida desafogada é boa, é bom, ter prosperidade é bom, mas eu quero te falar do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu louvo a Deus por cada dizimista e ofertante deste ministério, mas eu lamento por aqueles que podem e não temem a Deus a ponto de não entregarem a Deus o fruto da sua gratidão e do seu reconhecimento. Que Deus possa se manifestar no nosso meio e trazer quebrantamento no nosso coração, para a gente colocar a nossa vida em ordem. E você conhece como está. Você sabe qual é o teu pecado de estimação, o teu pecado secreto, o teu pecado escondido. Lembra, temor é saber que Deus te vê pecando. Ele está te vendo. Quando você está na internet, quando você está num site impróprio, quando você está se contaminando, se purifica, igreja, se santifica, igreja, santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Comece a orar, comece a pedir perdão pelos seus pecados. Arrependimento, confissão é o princípio do avivamento. Ninguém precisa ouvir tua oração. Você pode orar: Deus me perdoa, eu sou esta pessoa, eu tenho uma personalidade dupla, eu sou uma coisa dentro da igreja, fora da igreja eu sou outra pessoa. O Senhor sabe que eu engano, que eu minto, que eu traio. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa desonesta. O Senhor sabe que eu sou torto. Comece a orar, comece a confessar, comece a dizer para Deus bem baixinho, porque ninguém precisa ouvir tua oração a respeito de quem você é de verdade. Não adianta você camuflar uma situação, não adianta você mascarar, não adianta você maquiar. Você tem que chegar para Deus e dizer: Deus, este sou eu, me perdoa, pelo sangue de Jesus, me lava, me limpa, me purifica, me santifica. Correquei calamana rachala basso. Oh, requei calamanaia rachirianda labasso, requei calabaste. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Oh, oh, mais, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Ora, fala com Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar. Move-te, Senhor, move-te. Oh! Corre que calabarrachar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh! Corre que calabarrachar labassou. Diga comigo: Senhor,
Algo começou aqui nesta noite. Uma palavra profética me alcançou. E eu quero viver, Pai, um grande avivamento nesta geração. Porque eu sei que o Senhor está à porta. E o Senhor breve voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Oh, diga obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, para eu consertar os meus caminhos e as minhas veredas. Amém. Podemos assentar. Amados, antes de irmos embora, nós vamos entregar a Deus algo que nos custa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nós precisamos oferecer a Deus fruto do nosso amor de verdade. Então, esta unção de avivamento vai nos levar a fazer aquilo que nós víamos lá no início da igreja, em Atos dos Apóstolos. Porque quando você for desapegado, é aí que vem Deus, e Ele transborda a tua vida de bênção, de graça e de favor. Mas não faça por barganha, por troca, por comércio. Faça por amor, para que possamos alcançar mais pessoas, mais gente, mais vidas, mais almas, para que possamos ver em nome de Jesus o poder do Senhor se manifestando de uma forma abundante nesta geração. Que o Senhor possa te usar. A nossa oração é que você seja muito próspero. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus vai dizer à sua igreja. Se você tiver temor no seu coração, a ponto de você ser fiel no seu dízimo e oferta, Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, e você vai viver aquilo que você nunca viveu até hoje na sua vida. Separe o teu melhor. O nosso QR Code está em tela para você fazer o seu Pix. Se você não fizer hoje, eu gostaria que você fizesse durante a semana. Nós temos nossos compromissos no dia 20, temos que pagar o vale dos funcionários e tantas outras contas. Mas é Deus quem cuida da sua casa, é Deus quem cuida desta obra, é Deus quem cuida dessa igreja. E toda oferta que for entregue, pode ter certeza que você viverá a recompensa, o galardão, o prêmio, a bênção de Deus na tua vida. Amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Vamos ficar em pé. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, nós colocamos diante de Ti cada um dos nossos dizimistas e ofertantes. Abençoe, Senhor, a vida daqueles também que não puderam contribuir. Mas eu creio que a Tua bênção vem sobre cada um que aqui está. Vem sobre a chuva e o sol. Vem sobre todos. Por conta da Tua bondade, generosidade e amor.
Eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo uma obra de milagre também na vida financeira, econômica e material de cada pessoa que aqui está. E eu creio, Pai, que o Senhor há de abundar em bênçãos a vida daqueles que neste momento estão orando e falando contigo. O Senhor conhece as necessidades, carências e precisões. Honra, Senhor, a tua igreja, os teus filhos que te amam. Abençoe, Pai, cada um, tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus, abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que estão abrindo o seu próprio negócio, aqueles que têm o seu projeto de vida. Abençoe, em nome de Jesus, cada trabalhador, cada servo teu, Pai, que teme o teu nome, e por isso te honra e te abençoa. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. E chegamos ao final do nosso culto. Eu desejo a você... Oi, tem um pedido de oração aqui, peraí. Vamos orar juntos? Deus, nós oramos pelo José Roberto. Ele é amigo do pastor Adailton. Ele foi diagnosticado com câncer. E nós queremos pedir por um milagre na sua vida. Senhor, cuida dele. O Senhor pode curar, o Senhor pode sarar, o Senhor pode libertar. A vida dele está nas tuas mãos. E nós cremos numa intervenção divina. E todo louvor, honra e glória é para ti. Amém. Não saia daqui sem dar pelo menos um abraço em 50 pessoas. Deus abençoe, amo você, ore por mim, estarei orando por vocês. Vão na paz, em nome de Jesus.